Intense Frio Refrigeração apresenta Projeto Incluir para Vencer. E o projeto Incluir para Vencer desta semana vai falar sobre um tema que interessa muito as mulheres, a endometriose. E para isso estou aqui ao lado da nossa amiga aqui, a Carolina Braz, mais conhecida como Carol, uma das diretoras da ASPEND, que é a Associação de Apoio a Portadoras de Endometriose de Pernambuco. Carol, prazer ter você aqui e vamos conversar falando sobre o que é endometriose para quem não sabe. Endometriose nada mais é que o tecido do endométrio, que na verdade ele faz o caminho inverso, que o normal em todas as mulheres seria descamar o endométrio e no fluxo menstrual ele sair. E na portadora de endometriose, o tecido do endométrio ele não sai totalmente, ele retorna e no popular, ele cola em outras partes, em outros órgãos do organismo, do corpo humano. Então assim, ele pode colar, ficar agregado no intestino, no útero, nos ovários, ele pode chegar até o diafragma e também tem alguns casos que ele pode chegar até no cérebro, inclusive. O grande problema é que quando a mulher chega ao médico, todo mundo acha que é só uma cólica passageira. Pois é, inclusive os próprios médicos acham isso, além das outras pessoas. Justamente por isso a demora no diagnóstico, porque a endometriose não era tão conhecida. Então você chegava no médico, a única desculpa, digamos assim, era só uma cólica, é assim mesmo, é normal. Ou então, você tem um cisto no ovário, e não era feita a investigação. Então, é aí que mora o problema. Não era investigado, então por isso que a maioria de nós portadoras demoramos mais de 10 anos para ser diagnosticadas com esse problema. Então, enquanto isso, a doença vai se alastrando muito e nós que vamos sofrendo as consequências disso. E uma das consequências pode ser que a mulher não consiga mais engravidar, né? Exatamente, porque a doença está dividida em 5 estágios. E até o grau 3, mais ou menos, os médicos dizem que ainda é possível. Você tratando, fazendo a cirurgia, mas a partir do grau 4, alguns médicos já consideram que não tem mais chance de engravidar, porque a doença já se alastrou tanto, já está em tantos órgãos, que às vezes nem a cirurgia, nem a videolaparoscopia consegue retirar aqueles focos. Agora também um outro problema que vocês passam é o desconhecimento dos médicos, sobre o problema. Verdade. Eles não têm muita atenção, alguns médicos não se interessam em fazer essa pesquisa. Então, a gente chega, vai numa urgência, vai inclusive numa consulta eletiva e os médicos não se interessam, não passam exames específicos para isso. Então, nós não temos tantas opções. Geralmente, o que é passado é uma ressonância, um ultrassom, mas não é todo ultrassom que detecta. A gente tem que fazer um ultrassom com preparo intestinal, tem que fazer ressonância com preparo e com contraste, mas tem exames que não detectam. Tomografia não detecta, um ultrassom normal, transvaginal, não detecta também. Então, eles pegam aquele resultado, tá tudo normal aqui, tá liberada. Então, um remedinho, toma, por exemplo, um Buscopan e passa. Não passa. Então, você volta para casa, você volta a ter os mesmos problemas, as mesmas dores, e enquanto isso, a doença continua se espalhando. Quando bater o calor e o seu ar-condicionado lhe deixar na mão, não esquente. Ligue para Intense Frio Refrigeração. Nossos profissionais também trabalham com instalação e manutenção de câmera frigorífica Sprinter. Se você quiser, fazemos a manutenção preventiva e corretiva do seu aparelho. Fique frio, ligue para Intense Frio Refrigeração. 98355-7577 ou também pelo 99836-2675. A Intense Frio Refrigeração apoia o projeto Incluir para Vencer. Carol, inclusive, teve um médico que você foi fazer um exame que não foi nada legal, né? Pois é, ele faltou a humanização, o que falta realmente, infelizmente, em muitos médicos que dizem que tratam as portadoras. Então, ele já era o 4º médico que eu estava indo e ele não teve a humanidade de falar de maneira correta comigo. Então, eu cheguei lá, ele já meio que banalizou o meu problema, falou de uma maneira grosseira. Então, disse que realmente, quanto mais rezava, mais a assombração aparecia e disse, sem medir palavras nenhuma, que era impossível eu ser mãe, era impossível que eu tivesse filhos, não tinha possibilidade nenhuma. Então, dali eu realmente saí e fui buscar outros médicos, porque depois dele eu passei mais ou menos por mais uns 3 médicos até encontrar
Dr. Gilvan Santos, que atualmente eu me trato com ele. Você passou por 8 médicos até chegar nisso. 8 médicos até chegar em Dr. Gilvan. Então fala um pouquinho onde é que encontra esse Dr. Gilvan, que finalmente é uma pessoa que sabe trabalhar. Verdade. Dr. Gilvan, ele atende no Real Hospital Português, né, e atende no hospital que é conhecido Hospital dos Servidores, aqui próximo. E ele atende vários planos de saúde e para quem não tem plano assim, vale a pena realmente pagar a consulta, porque ele é um médico muito, muito humano. Agora, Carol, a endometriose não tem cura, né? Não tem cura, infelizmente. A ciência ainda não encontrou um medicamento, não encontrou um método para curar, infelizmente. A endometriose apenas tem controle. Então a gente tem que buscar realmente qual medicação vai se encaixar melhor e por fora nós procuramos realmente outras coisas para dar uma qualidade de vida melhor. Então a gente também muda a alimentação. Nós, na verdade, somos acompanhadas por vários profissionais. Além, né, do ginecologista, nós também procuramos nutricionista, nós temos também que fazer atividade física. Então, para que a gente possa ter um pouco mais de qualidade de vida, para que a gente possa conseguir trabalhar, para que a gente possa conseguir passear, porque às vezes parece uma bobagem, mas tem dias que a gente não consegue levantar da cama de tanta dor. Então é impossível ir dar uma volta no parque, tarefas simples se tornam praticamente impossíveis para a gente. Carol, então é importante que as mães, né, logo quando as filhas começam o período menstrual, que se queixarem de dores, procurem logo um médico, né? Isso, exatamente, porque a cólica ela pode parecer uma coisa simples, para muitas pessoas pode parecer bobo, mas não é. Então quem tem filhas, então fiquem atentas aos sintomas, fiquem atentas às queixas das suas filhas, porque é muito importante. Porque não é normal, as cólicas são muito fortes e não só elas. O fluxo menstrual é muito intenso e geralmente se começa muito cedo a menstruar, se começa muito cedo a sentir esses problemas. Então é muito importante ficar de olho nisso, fiquem atentos, prestem atenção. As meninas também, hoje em dia, estão muito mais atentas a isso. Então, sentiu alguma coisa, tá achando que aquilo tá estranho, procure sua mãe, fale, peça para marcar um ginecologista para poder buscar e fazer a bateria de exames para descartar se realmente é endometriose. E que surge a endometriose? A explicação que a maioria dos médicos nos dão é que a endometriose é a doença da mulher moderna. Mas em que sentido? Que as mulheres mais velhas, elas antigamente, né, na época da nossa avó, bisavó, elas tinham muitos filhos, né? Começavam a ter filho muito cedo. Então, por terem muitos filhos, menstruavam menos. Então, não tinha essa possibilidade de tantos fluxos, tantos ciclos para ter o problema. E nós, hoje em dia, não. Nós optamos muitas vezes, ou então não podemos, por conta do financeiro ou outras questões, ter filhos logo. Então, nós começamos a menstruar cedo e nós menstruamos muitas vezes até engravidar. E às vezes temos um filho só, né? Então, eles dizem que é consequência de muitos fluxos, muitos ciclos menstruais que pode causar isso. E isso associado também ao nível de estresse, que hoje em dia é muito grande. Muita correria, muito trabalho, muito tudo. Muito calor. Então, dizem que o organismo responde dessa forma diferente, causando problema. É o que cientificamente foi dito, né? E que os médicos nos explicam. Carol, e então você, junto com os outros membros da SPEND, fundaram o grupo Endoamigas, né? Fala sobre esse grupo pra gente. Isso. Justamente surgiu dessa necessidade que nós temos de ter outras pessoas que nos entendam, que realmente falta. Muitas pessoas da nossa família apoiam, claro, nós temos o suporte, mas nós precisamos de pessoas que entendam exatamente o que nós sentimos. Então, quem melhor do que nossas endoamigas para entender isso, né? Então começou no Facebook, a gente conhecendo algumas meninas do restante do país e a gente sentiu a necessidade de trazer isso para cá, para Pernambuco. Então nós criamos o nosso grupo, que está Endoamigas PE no Facebook, e temos o WhatsApp também. E sempre nós entramos e nós conservamos o seguinte, o sigilo entre todas nós, porque tem coisas que nos incomodam
que assim, nem todo mundo vai entender e nem todo mundo vai apoiar e que a gente só sente a vontade contando para nossa amiga que também tem um problema. Meninas que quiserem, que têm um problema e quiserem conversar conosco, fazer parte, né, do nosso grupo, podem procurar no Facebook o Endoamigas PE e eu vou deixar o meu número de contato. Me procura no WhatsApp que eu incluo vocês no grupo do WhatsApp. É 81997083792. E quem está de volta aqui ao nosso projeto Incluir para Vencer é nosso amigo e sócio aqui, o Iremar Júnior. Iremar, obrigado por mais uma participação aqui no programa. Valeu, James. Vamos conversar sobre um assunto muito pouco discutido ainda pela sociedade, né? É, que é a endometriose, né? A gente está conversando ainda agora com a Carol, ela falando que um dos grandes problemas de quem sofre desse mal é a má informação dos médicos, né? Então a gente o Carol está falando uma coisa interessante. Você morre com endometriose, mas você não morre da endometriose, né? É uma coisa que a sociedade ainda desconhece e que ela está fazendo que as próprias pessoas, as próprias mulheres que não têm endometriose acham que é besteira, acham que é uma coisa banal, né? E tu sabe quantas pessoas com endometriose tem no Brasil? Milhões. Mulheres, 15% da sociedade, né? As mulheres brasileiras hoje é muita gente, gente. E os médicos pouco conhecem desse. Pouco conhece e acha que é banalidade, acha que é uma coisa comum. E além da do física, também tem os problemas, né, sociais que a endometriose acarreta. Pois é. Eu tenho um depoimento de uma moça até da própria associação que ela disse que teve um namorado e o namorado foi falar para ele e perguntou se era contagioso. Aí contagioso é o preconceito dele, né? Iremar, você está trazendo uma novidade aí que agora tem o Zap Zap do Incluir PE. Porque além da fanpage, né? Facebook/Incluir PE, você pode comunicar com a gente pelo WhatsApp, que é o 819, né? 92568792. Então a gente pode debater através do WhatsApp, pode falar da endometriose, pode discutir outros temas que acha-se relevante para a pessoa com deficiência. É isso que a gente... E não só da pessoa com deficiência, não, para a vários pessoa com outros deficiência temas, né? não só, de todo o assunto, a gente pode ter uma reportagem sobre a questão do lixo, sobre a questão da educação, a gente está ampliando cada vez mais esse debate para ver se a gente deixa a sociedade mais inclusiva e mais justa para todo mundo, né? Projeto Incluir para Vencer. Oferecimento Intense Frio Refrigeração.